Olá para você que é inscrito aqui no canal Pão do Advento. Nós voltamos, né? Eu estive aí meio ausente do YouTube aqui porque fiquei doente. Fiquei doente umas 3 semanas aí, depois melhorei um pouco, fiquei doente de novo. Provavelmente foi Covid, aí não sei se da primeira ou da segunda vez, que o exame da primeira deu negativo, mas pode ser que tenha sido, ou foi o da segunda vez, não sei. Sei que eu fiquei muito ruim. E por conta disso também atrasaram os meus trabalhos aqui e eu fiquei sem tempo para fazer os vídeos, para comentar a lição, né? Eu até poderia ter comentado doente, mas parece que ficou meio. Ia ficar meio feio, né? Então agora nós já acabou o trimestre anterior, né? Acabou a lição sobre o Gênesis, né? Eu queria muito ter comentado os capítulos finais, tinha história de José, de Jacó, né? Infelizmente não deu. E nós começamos agora uma nova lição, essa aqui. Provados pelo fogo. Qual é o tema da lição? Então, dessa vez nós não vamos estudar um livro, né? Nós vamos estudar um tema, o tema do sofrimento, das provações, né? Das tribulações, das dificuldades que sobrevêm sobre a vida do cristão e qual o propósito de Deus com isso. Né? Por exemplo, a gente estudou um tempo atrás aí a história de Jó. A história de Jó foi de muito sofrimento, mas Deus tinha um propósito com aquele sofrimento. O povo de Israel também sofreu muito durante toda a sua jornada, né? Não só o povo, mas personagens específicos têm histórias de sofrimento. Por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus permite que venha sobre o cristão, sobre o seu filho, essas provas, né, essas dificuldades? Então nós vamos falar sobre isso durante esse trimestre aqui. Deus tem um propósito com isso, né? Lembrando, né, o comentário aqui, a introdução da lição mesmo, já vem falando assim, ó, o Criador crucificado. Nós falamos sobre o Gênesis, falando sobre o Criador, né? Agora vamos falar sobre o Criador crucificado. E cruz é sofrimento. Então, o próprio Criador sofreu pela humanidade. E havia um propósito nesse sofrimento, sofreu até a morte. Com seus filhos não vai ser diferente. Deus tem, então, um objetivo, uma intenção, não um desejo de que seu filho sofra. Na verdade, Deus não se agrada no sofrimento dos seus filhos, mas ele permite que o sofrimento venha, porque nós vivemos uma realidade de pecado, temos defeitos de caráter, e o sofrimento, às vezes, né, na maioria das vezes, se torna um instrumento de Deus para o aperfeiçoamento do caráter do cristão. É por isso que a primeira lição, ela tem por título, a primeira lição dessa semana tem por título O Crisol do Pastor. Né? O que é o crisol? Ó, na capa da lição aqui nós temos um crisol. Ó, dá uma olhada aqui. Né? Esse copinho aqui, essa cumbucazinha aqui, de onde está saindo o ouro derretido, né? O ouro derretido e tem uma forma, no formato de coração. Então, o ouro está descendo sobre a forma e no final, quando ele endurecer, vai ficar no formato de coração. Aqui o ouro está derretido. Então, o que é feito nesse recipiente aqui, que é o crisol? É colocado o ouro e colocado fogo. Né? O fogo vai derreter o ouro, né, para que ele alcance essa forma líquida, e aí ele pode ser moldado. Mas não só isso, o ouro ele é derretido também para se retirar as impurezas. Porque quando você tira o ouro da pedreira, né, do solo, daquela mineração, quando ele é minerado, ele vem cheio de impurezas. Que impurezas são essas? Né? A gente chama essa impureza de escória. Essa escória são elementos, são outros metais que estão misturados ali ao ouro, minerais, né, que estão ali também incrustados no ouro. Como é que faz para tirar esses elementos e deixar o ouro sozinho, né, isolar o ouro? Somente com fogo. Você derrete, porque quando derrete, por exemplo, um metal ele não se mistura com outro. Né? Se tiver ferro, se tiver, sei lá, estanho, não sei, ele não vai se misturar com ouro, ele derretido. Na verdade, ele não está misturado, ele também está ali no meio, porque certamente já passou por um aquecimento e quando se esfriou, ficaram meio que combinados ali. Mas não há uma fundição entre os dois. Quando você derrete, eles se separam, e aí o ourives ele tem condições de remover a escória que está ali misturada com ouro.
E os minerais também, pedras, né? Sei lá, qualquer berilo, não sei, um outro metal que esteja ali, um outro elemento que está ali misturado, também é retirado e fica o ouro sozinho, o ouro derretido sozinho, puro, ouro puro. Aí agora ele é colocado sobre uma forma e ali na forma ele vai depois ser moldado, ele vai ser trabalhado, vai ser polido, e aí ele vai ficar com aquela característica brilhante, né? Aquele aspecto luminoso que ele tem, né? Aquele brilho dourado, é muito bonito. Então é isso, né? O trabalho todo da prova do fogo no ouro é para que ele seja purificado. E isso tem uma aplicação para a nossa vida, né? A nossa fé ela é comparada com ouro, né? Lá no livro de Apocalipse é dito assim que devemos comprar o ouro purificado pelo fogo. Então, o nosso ouro, a nossa fé, ela tem que ser purificada pelo fogo. Para quê? Para que seja possível que o ourives, que é o Senhor, que é Deus, ele retire do nosso caráter, né, da nossa personalidade, da nossa natureza, esses elementos que são escória, que nos separam de Deus. Elementos que trazem separação, discórdia. Então, Deus, ele com o ouro, vai purificando, ele vai eliminando, né? É um trabalho de uma vida toda, é um trabalho para toda a vida. Então, durante toda a vida do cristão, ele não vai ter uma vida de flores, né? Uma vida de completa paz e harmonia. Não, ele vai passar por provas, por dificuldades. Né? Jesus falou assim: olha, tem de bom ânimo, né? No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, nós vamos passar por aflições. Essas aflições têm o objetivo de nos purificar, de melhorar o nosso caráter, para que nós possamos um dia estarmos ali, né, nos tesouros do céu, né, na grande casa do tesouro do Senhor, né, como pedras preciosas, como metal precioso, como ouro, como a prata ali no tesouro de Deus. Né? Então, Deus ele nos purifica com o sofrimento. E por que Crisol do Pastor? Aqui a primeira lição vem trazendo o Salmo 23. É um salmo bem conhecido. Eu anotei, fiz as anotações aqui, né? O nosso comentário vai ser breve hoje. Eu fiz aqui algumas anotações, porque existe uma compreensão, né? Muita gente gosta do Salmo 23, eu gosto também do Salmo 23, muita gente decora o Salmo 23, é muito bom, é bom que decore mesmo. Quanto mais salmos você conseguir decorar, melhor. Se apropriar, né, do texto dos salmos, né, são muito bonitos, eram músicas, os salmos eram músicas, né, que eram cantadas ali pelo povo de Israel. As músicas se perderam, nós temos a letra, e ela traz ensinamentos, são textos inspirados por Deus. Mas nós temos que saber tirar a instrução correta do salmo. Então o Salmo 23, ele começa falando assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí nós já temos um problema, porque essa tradução ela não está exatamente, ela não é bem correta, né? A tradução mais correta, algumas Bíblias até trazem assim, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, que é diferente de nada me faltará. Porque o cristão ele vai ter falta de muitas coisas. Né? Não é para ele entender aqui que porque o Senhor é pastor e nós somos ovelhas do seu redil, que nós não vamos ter falta de coisa alguma, não vai faltar alimento, não vai faltar proteção, não vai faltar dor, né? Então a ovelha ela vai passar por dores, vai passar por fome muitas vezes, vai passar por carência de alguma coisa, né? Ela vai sofrer perdas na vida e ela não pode entender que isso tudo é porque o pastor não está cuidando dela. Quando o texto fala, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, ou seja, é no sentido de que não sentirei falta de nada, porque Deus ele é tudo para mim. O meu pastor é tudo. Então eu posso estar no meio da tribulação, e o próprio Salmo vai falar sobre isso mais à frente. Eu posso estar no meio da tribulação, no meio do sofrimento, da dor, mas eu não tenho falta de nada, porque eu sei que o Senhor está comigo, que Ele tem um propósito. Quando eu entendo os propósitos de Deus, ou pelo menos quando eu assimilo essa ideia, esse entendimento de que Deus tem propósito nas coisas, eu fico tranquilo, mesmo não sabendo qual propósito é. Eu vou descobrir o propósito lá na frente. Estou passando por aquela situação, não sei porquê, mas eu sei que Deus sabe. Então eu confio nele. Eu falo assim, olha, eu não sei por que eu estou sofrendo, como Jó, né? Jó não sabia por que estava sofrendo, mas ele fala, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor, ele estava tranquilo.
Águas tranquilas. O Salmo fala que o pastor nos leva a águas tranquilas. A água aqui é o símbolo do Espírito Santo, é o símbolo do próprio Jesus. É um símbolo de vida. Então, não falta vida para a ovelha. A ovelha tem ali, embora no meio de, ainda que passe por sofrimentos e dor, ela tem o sustento. Deus a sustentará, né? Deus a acolherá. Ele vai conduzir por veredas de justiça. Veredas de justiça aqui seriam melhor traduzidas por caminhos retos. O que quer dizer com isso? Quer dizer que ainda que você esteja caminhando por momentos difíceis, passando por provas e tudo mais, o caminho é reto. Deus ele está endireitando tudo, Deus está cuidando de tudo, para que lá na frente você encontre sentido e significado para a sua dor, para o seu sofrimento, né, para a sua vida. Você vai entender que Deus esteve com você durante toda a jornada. Passaremos também pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Muita gente entende errado essa questão do vale da sombra da morte. Gente, vale da sombra da morte não é um vale que existe lá em Israel. Muita gente fala isso assim, ó. Existe um vale em Israel chamado Vale da Sombra da Morte, onde tem assaltantes, os pastores passavam por ali, eram assaltados, muitas vezes mortos. Existem muitos vales lá em Israel, muitos vales, né? Ali no próprio monte, existe o monte Moriá, né, o monte do templo, e o monte das oliveiras, né? Existe um vale ali, e é um vale bem conhecido. E fora esse, tem muitos outros. Então, aquela região é cheia de vales. Não tem nenhum vale da sombra da morte, com esse nome, Vale da Sombra da Morte. Todos os vales são perigosos, né? Tem os seus perigos. Quando o salmista fala de Vale da Sombra da Morte, ele está se referindo a um momento em que o ser humano está ali passando pelos limites da vida já. Ou seja, está no fim da vida, talvez por causa de uma enfermidade, talvez por causa da própria velhice, né? Talvez por causa até de uma situação de perseguição mesmo, né? Muitos foram perseguidos, colocados em cruzes, na fogueira, foram mortos de forma terríveis, né? Por causa de perseguição de imperadores e tudo mais. A Idade Média está aí para mostrar isso. A própria igreja cristã perseguiu cristãos. Então, mesmo que o cristão esteja andando pelo vale da sombra da morte, ou seja, esteja diante da própria morte, e talvez venha até a morrer, ele não tem que temer. Ele vai dizer assim, eu não temerei mal algum. Na Idade Média, haviam cristãos que morriam cantando na fogueira. Eles estavam tranquilos, mas a morte estava ali e morreram de infarto. Eles não foram libertados da morte como Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Mas eles tinham o espírito de Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram ao rei Nabucodonosor, ele falou assim, olha rei, nós temos um Deus que pode nos libertar da morte, do fogo. Ele pode nos libertar. Mas se ele não libertar, porque ele sabia que havia essa possibilidade, se ele não libertar, ainda assim não nos prostraremos diante da estátua. Eles permaneceram fiéis. O verdadeiro cristão, ele permanece fiel, confiante no seu pastor. Mesmo vindo à morte, ou mesmo sendo liberto da morte, né? De um jeito ou de outro, que o Senhor seja louvado. Aí o texto ele passa, né, para a questão do anfitrião, né? Então vamos é um comentário breve, gente. Não vai dar hoje para comentar muito assim pormenorizadamente. Um banquete é colocado ali diante dos seus inimigos, ou seja, Deus, a figura do banquete ela é muito usada assim na palavra de Deus, porque é um momento, né, na comunidade judaica, na cultura judaica, era um momento de grande comunhão entre familiares, entre amigos. E Deus ele vem e se coloca aqui, o pastor aqui ele se coloca agora como anfitrião e ele prepara uma mesa na presença dos inimigos, né? Então o povo dele, a igreja dele está ali reunida, estão comendo, estão se fartando junto com o Senhor e os inimigos estão ali prontos a atacar, prontos a revidar, mas eles estão tranquilos, estão ali ceando junto com Deus, né? E é dito que é colocado o óleo sobre a cabeça, né? E o cálice transborda. Existe uma coisa interessante na cultura judaica também. Quando você recebia alguém na sua casa, né, geralmente, né, o povo judeu era muito hospitaleiro, e provavelmente ainda é naquela região. Né, os árabes também são muito hospitaleiros. Se você falar assim, olha, eu preciso pernoitar, você poderia me... Eles dão um jeito de conseguir você ficar lá na casa, acomoda você, traz alimento. Só que na cultura judaica era assim, você não ficava a vida toda lá. Você, no máximo 3 dias você poderia ficar acomodado. Depois disso aí você tinha que dar um jeito de voltar à sua rotina normal, sua caminhada.
Você ficava 3 dias ali hospedado na casa daquela pessoa. E eles, quando colocavam a sua taça, enchiam a taça de vinho, né, a bebida que eles estivessem usando ali, água, eles não enchiam a taça, eles deixavam até a metade, porque a pessoa que estava visitando a casa, ela tinha que entender que, olha, você está ali de passagem. Aquilo ali era uma indicação, olha, você não vai ficar aqui a vida toda. Você vai ficar aqui durante um tempo, 3 dias no máximo. Quando o salmista fala, então, aqui no Salmo 23, que o cálice transborda, significa que você pode ficar na casa o tempo que for. Ele está acolhendo você para que você fique ali para sempre. E é assim que o salmista termina. Ele fala assim, olha, habitarei na casa do Senhor por toda a eternidade, durante longos dias. A casa do Senhor aqui é o santuário celestial, né? Hoje, o santuário celestial. Nos dias de Davi, era o santuário terrestre. O santuário terrestre não se habitava, você não entrava lá dentro. Só quem entrava no santuário terrestre era o sacerdote, os sumos sacerdotes. O santuário celestial também, quem entra é Cristo, nosso sacerdote e sumo sacerdote, nosso rei. Como é que nós vamos habitar então? Nós habitamos pela fé. Um dia, quando todas as coisas forem renovadas, aí habitaremos ali na cidade santa, literalmente, para sempre. Então, nesse salmo nós temos a promessa da vida eterna. Então é isso que o salmista quer dizer, é isso que ele quer nos ensinar. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, por sofrimentos e tudo mais, Deus está trabalhando com a nossa vida, está trabalhando o nosso caráter, para que um dia possamos viver eternamente em paz ao seu lado. Que Deus abençoe você, estude bem essa lição aí, porque ela tem lições maravilhosas para a nossa vida. Até o próximo vídeo. Tchau!